Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, estamos de volta para o último bloco da Parola 70, a última dentro desse tema heresia. Como você pôde perceber, no final do bloco 2, o Wilsinho estava na mesma posição que ele está até agora no começo do bloco 3, o que significa que ele passou 2 dias estudando o tema deste terceiro encontro agora. Então, nesse momento, nós vamos falar a respeito de hipergraça. É um assunto que nenhum dos dois, na nossa pré-parola, eles tinham conhecimento, então eu dei uma palhinha, introduzi o assunto para eles, então eles passaram pelo menos 2 dias aí estudando em cima disso. Então, hipergraça, gente. Tempos modernos, vou usar o termo do Wilsinho, né? Da sociedade líquida, na geração que nunca perde, a geração que nunca pode ser frustrada. Uma vez eu estava assistindo uma pregação de um pastor aqui em Curitiba, e uma pessoa virou para ele e falou assim: pastor, Deus é bom ou Deus é justo? E aí o pastor respondeu assim: os dois. Mas, pastor, não é possível ser os dois. Deus é bom ou Deus é justo? Aí ele falou assim: depende. Deus é bom e Deus é justo. Você que decide qual a faceta de Deus que você quer conhecer primeiro. Né? Então, hoje, a gente vive num tempo... aliás, esse mundo está muito confuso, está muito esquisito. Então, um discurso de hipergraça, um discurso onde a graça é usada de uma forma equivocada, pregada ao seu exagero, né? Ela passa uma falsa impressão para o crente de que realmente tudo é aceitável, tudo é possível, que o amor aceita tudo, né? Que a graça é tudo, né? Aí você pega aquele texto lá de Romanos e tira do contexto, que fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, amém! Não importa o quanto eu peque, a graça derramada sobre mim é sempre muito maior, então eu posso pecar à vontade. Eu acho que há muita confusão a respeito disso, né, meninos? O amor, usado fora do contexto, onde ele tudo suporta, tudo crê, ele tudo espera, mas o amor tudo aceita? O que vocês acham? Então, no primeiro bloco dessa roda de parola, eu falei um pouquinho, rapidamente eu passei sobre 1 Coríntios 13, né? E eu fiz uma brincadeira, eu mencionei o lugar desse texto dentro de um bloco importante da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é o bloco do serviço, né? Capítulos 12, 13 e 14. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela começa, capítulo 1, versículo 11, vai deixar claro isso. Ela começa com Paulo resolvendo demandas que chegam a ele a partir dos familiares de Cloé, que trazem para ele algumas denúncias acerca do que estava acontecendo na igreja de Corinto, né? E aí, a partir do 1:11, Paulo diz assim: olha, fiquei sabendo lá pelos da casa de Cloé que existem divisões entre vocês. E aí Paulo vai resolver os assuntos das divisões e dos problemas da comunidade de Corinto até o final do capítulo 6. Aí, a partir do capítulo 7, versículo 1, Paulo diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, eu tenho para vocês as seguintes orientações. E aí entra um segundo bloco da carta de Paulo aos Coríntios, que é o bloco dele respondendo perguntas da própria igreja, né? Então, em primeiro lugar, ele trata acerca de denúncias que ele recebeu. Pode falar. Seriam as dúvidas do internauta na época da igreja primitiva, Paulo? Mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. O segundo bloco é o bloco de dúvidas do internauta. A turma escreve uma carta para Paulo, né? Capítulo 7, versículo 1 deixa claro isso, e ele vai responder até o final do capítulo 11 essas dúvidas. Porque no capítulo 12, Paulo introduz o terceiro bloco, que é o bloco do que ele quer ensinar. Ele fala: agora a minha parola com vocês é a seguinte... né? Acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, aqui é o grande terceiro bloco da carta de Paulo aos Coríntios, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a partir ali do capítulo 12, versículo 1, Paulo começa a trabalhar essa perspectiva
né, do serviço, né, e de uma maneira mais específica nos capítulos 15 e 16, amarrando a carta com o assunto ressurreição, né? Então, 12, 13 e 14, bloco do serviço. Capítulo 13, o cântico ao amor, que está exatamente onde? No meio do bloco do serviço. Aí eu faço uma brincadeira, né, que eu costumo fazer. Você vai num casamento, qual que é a maior tendência de você ouvir? 50% de chance do pregador utilizar no casamento 1 Coríntios 13, né? Já tá determinado, né? Outros 25%, quem sabe, é que o sujeito vai usar Ruth e Noemi, né? Aonde tu fores, eu irei, teu Deus será meu Deus, né? Aí os outros 24,5% é que o cara vai usar o Eclesiastes capítulo 4, né? É melhor serem 2 do que 1, né? E 0,5% é que o cara utiliza... capítulo o quê? O que foi? Não, cordão de 3 dobras, falta falar também, para dentro desse... E 0,5% é que o sujeito utilize algum outro texto. Eu, particularmente, faço parte desse 0,5%, que não vai muito pela lógica. Mas por que eu brinco dizendo, né, que você vai arrancar o texto do seu contexto original, da sua intenção original, quando você pega esse cântico ao amor para falar acerca do amor de marido e mulher, né? É pecado fazer isso, pastor? Tá errado colocar isso? Não tá errado colocar isso, né? Mas aquele amor ali é o amor ao serviço, é o amor que deve ser dedicado no serviço, que precisa ser colocado, né, como carro-chefe do serviço, né? E aí, por conta de uma distorção daquilo que a palavra vai explicar como amor, lançando mão de características que são específicas para o serviço e transferindo-as para quaisquer outros rumos, aí a gente vai ver atrocidades como essa, qualquer forma de amor e tudo mais, a gente vai ver algumas loucuras aparecendo aí a partir da palavra. Tem uma palavra que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo de número 5, no versículo 13, que eu acho que merece um destaque aqui. Paulo diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Então, Paulo, ele menciona o amor aqui, mas vinculado a qual dimensão? A dimensão do serviço. E Paulo diz assim: não usem da liberdade para que vocês deem ocasião à carne. Paulo está dizendo o seguinte: olha, você é livre, mas a tua liberdade, ela te coloca em uma condição de servo. Ora, eu e você sabemos que o Novo Testamento, a palavra grega de servo é a palavra doulos, que para nós é traduzida de uma forma bonitinha como servo, mas na verdade quer dizer escravo, né? Então eu sou livre para quê? Eu sou livre para ser escravo. E um escravo de que dimensão? Escravo que vai servir ao outro. E vai servir ao outro porque é obrigado? Não, vai servir ao outro com amor, né? Então essa é a dimensão de liberdade que a palavra pressupõe para nós. Agora, o que a teologia da hipergraça quer transmitir a partir de uma visão distorcida de amor? Essa teologia de hipergraça, ela quer transmitir que eu sou livre para fazer o que eu quero. Que, afinal de contas, Deus me ama a qualquer custo. Sim, é verdade, não importa o que você faça, você não vai dar conta de diminuir o amor de Deus por você. Por quê? Porque o amor de Deus é absoluto. Agora, amor não pode jamais ser confundido com permissividade. Amor jamais pode distinguir, pode separar, pode dissolver-se da realidade de que Deus é justo. Aí cai naquilo que o Arthur falou lá no comecinho desse terceiro bloco da nossa parola. Deus é amor ou justiça? Ele é os dois. Importa qual faceta dele você quer despertar e conhecer primeiro. É que, na verdade, a gente acabou, já que ele fez a provocação que eu gosto da questão da sociedade líquida, nós estamos numa geração, nós estamos numa época, numa estação... Ele é quase o sociólogo dos paroleiros. Exatamente. Onde nós começamos a introduzir dentro da palavra, né, atualizando-a, como alguns querem,
dizendo basicamente o seguinte, que o amor, ele tudo passa, ele tudo tolera, e eu estou distorcendo 1 Coríntios 13, né, quando ele fala que o amor tudo pode, tudo suporta. Mas o amor ali, eu gosto de dar um exemplo, citando o nosso amigo Marcos Iabi, onde ele é dentista, e uma vez eu virei para ele e perguntei, falei assim, Marcão, o que é a pior coisa que você pode fazer dentro do seu consultório? Ele falou, cara, tratamento de canal. Eu falei, muito bem, você é pai. Você deixaria o seu filho fazer um tratamento de canal? Ele falou, você é louco, dói muito. Então eu falei, esse é o amor tolerante que nós vivemos. É o amor onde eu não vou deixar com que você passe por dores, por sofrimento, por situações adversas. Agora, você sendo dentista, o que você faria? Ele falou, claro que tem que fazer, tem que curar. Eu falei, pois é, isso é o amor de Deus. Então, nós não podemos perder esse equilíbrio, e como o Arthur bem brincou no início, quando ele introduziu o tema sobre hipergraça, hoje nós estamos vivendo num cenário onde a gente distorceu de tal maneira a palavra que nós não temos a conotação correta do que é o amor de Deus. Então, quando Deus ele fala não, até assim ele está me amando. Né? E aí a gente pode pegar um texto fora de contexto e dizer, não, mas todas as promessas de Deus têm o sim e o amém. E a bem da verdade é que Deus, muitas vezes, ele não vai atender o seu pedido, a sua oração, o seu clamor, porque lá em Tiago está dizendo, porque o teu coração não está alinhado. Então, quando eu vou falar de amor, eu tenho que entender que o amor de Deus, de novo, eu estou falando essa palavra nos 3 blocos dessa nossa parola, Deus está enredado na sua palavra. E o amor de Deus está enredado na sua palavra. E Deus, ele não, e aí eu vou citar uma frase do pastor Miguel, que Deus, ele não baixou o seu nível para chegar até nós. Pelo contrário, ele nos promoveu, fazendo-nos justiça de Deus, para que nós nos tornássemos o seu patamar, ou seja, o patamar de Deus não abaixou, não reduziu, ao contrário. Então, quando nós introduzimos um caráter onde Deus ele tolera tudo, alto lá, não é assim não. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, ao longo da história, que todas as vezes que uma dispensação acabou, houve um juízo. E nós estamos muito próximo do juízo de Deus agora, no final da dispensação da graça, da dispensação do Espírito Santo, quando a igreja vai ser arrebatada, quando Cristo voltará para buscar a sua igreja e tudo mais, tal. Então, veja, nós estamos muito próximos desse caráter, onde o juízo de Deus virá. Então, veja que o amor de Deus, ele está alinhado, equilibrado com a sua palavra. Deus ele não vai tolerar o adultério, Deus ele não vai tolerar o divórcio, Deus ele não vai tolerar certas atitudes que a sua própria palavra reprova. E aí, não é você trazendo para mim, introduzindo, falando assim, mas Deus é amor. Sim, de fato, Deus é amor. Mas o amor de Deus, ele não baixa o seu patamar. E porque ele nos ama, ele vai fazer com que você esteja no centro da sua vontade. Né? Então, essa é a visão que hoje a sociedade está tendo. Um Deus fraco, um Deus onde ele... se eu for muito duro com o Arthur sai da igreja. E aí a gente se esquece de quando Jesus acaba de ter um discurso duríssimo em João capítulo 6, e as pessoas começam a virar as costas, e Pedro fala assim, e aí, o que nós vamos fazer? Né? Jesus fala para Pedro, né? E aí, vocês vão também? Ele falou, não, para onde nós iremos só tem as palavras de vida eterna. Mas também tem uma questão de posicionamento. Será que Jesus ali, quando ele fala a respeito, você também vai, Pedro? E ele fala assim, não. Por mais duro que seja o discurso, eu sei que esse teu discurso, essa tua pregação, é uma pregação para a salvação. Né? Provérbios de Salomão vai dizer que há feridas feitas por amigos que nos servem para socorro, que nos servem para nos promover. Então, muitas vezes nós estamos deturpando o caráter de Deus, colocando nele aquilo que o nosso coração enganoso assim faria. E nós não faríamos isso. Então, assim, dentro dessa tua fala que você estava comentando aqui, eu quero pensar de novo a questão da liberdade, do contexto de liberdade que o Paulinho falou. Eu quero trazer isso para um contexto de relação de pais e filhos de novo.
e todo mundo que tem criança em casa, ou já teve criança em casa, vai entender o que eu vou falar. A liberdade, ela está relacionada de forma invertida à maturidade e à responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Quando é criança, o que eu faço? Eu vou lá e coloco ela dentro de um chiqueirinho, dentro de um cercadinho com almofadinha, para não bater a cabeça, para não ficar dentro da tomada, para o cachorro não morder, ou seja, eu cerco toda essa criança de cuidados para que ela não se machuque. Conforme o tempo vai passando e essa criança vai crescendo, eu vou dando para ela mais liberdade e, ao mesmo tempo, mais responsabilidade. Então, liberdade não atrelada à responsabilidade é algo muito perigoso. E aí isso nos faz pensar a forma de revelação progressiva, né? Como a gente já falou algumas vezes, é assim, que quando a gente enxerga tudo amor, eu quero ser um pouco ousado aqui, né? Talvez a gente esteja sendo criança demais. Quando a gente enxerga tudo conforto, quando a gente enxerga que tudo é almofadinha, quando a gente enxerga que tudo é proteção para mim, eu corro o risco de estar vivendo com uma visão infantilizada demais. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais liberdades. Mas essas liberdades, elas são ligadas diretamente com a questão da responsabilidade. Aquilo que a gente faz tem consequência. Tudo aquilo que a gente faz depois de grande, não tem mais ninguém para proteger a gente, vamos dizer assim, né? Então, eu queria trazer essa coisa para a gente pensar, essa ilustração para a gente pensar, sabe? Se essa visão de tudo amor da parte de Deus, se não é uma coisa mais infantilizada, né? Ou trazendo para a palavra, né, a base bíblica, a situação da igreja de Coríntios novamente. Queria falar para vocês como se vocês fossem espirituais, queria estar dando para vocês alimento sólido, mas tem que dar leitinho para vocês, porque é o que vocês aguentam comer. Então, um discurso de hipergraça, para mim, ainda soa como uma fala para um público extremamente infantilizado espiritualmente, Paulinho. Não, sem dúvida, Arthur. E o grande problema está justamente nessa questão da má interpretação daquilo que é a bondade de Deus, né, em referência à própria justiça de Deus. A bondade jamais vai atentar contra a justiça, né? Ou seja, o amor incondicional de Deus jamais vai atentar contra aquilo que o Senhor estabeleceu como palavra, como mandamento, como princípio a ser observado, né? A graça não anula a lei. Isso é importante a gente entender, né? A graça não anula a lei. Na verdade, a graça ressignifica a lei a partir de um novo ponto de vista, né? A partir de um ponto de vista de redenção firmada e centralizada na pessoa de Cristo Jesus. Agora, a graça ela não tem o papel de anular a lei, né? Por isso que eu tenho aquele receio, me dá até um faniquito, me dá um trimelique quando alguém fala o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Como se não houvesse graça no Antigo e não houvesse lei no Novo, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento são Bíblia, são palavras de um Deus que não muda, né? Agora, na necessidade de compreensão do homem, Deus envia a própria palavra, que é Cristo, o Logos, o verbo que se fez carne, para traduzir ao homem aquilo que nenhuma casta sacerdotal foi capaz de traduzir. A lei foi dada e foi confiada aos sacerdotes, e nenhuma casta sacerdotal foi capaz de traduzir a lei dentro das intenções do Senhor. Então, o que Deus faz? Deus envia a própria lei, a própria palavra, o próprio Logos, que é Cristo, para que a palavra agora ela não fosse dita, ela não fosse defendida, mas ela fosse revelada, desvendada ao ser humano, vivenciada, né, testemunhada através do próprio Cristo, que é a própria palavra, né? Então a lei está nele? Sim, a lei está nele, mas toda a graça está nele. E toda a graça que sempre houve, porque Deus não muda, toda a graça, ela revela-se a partir do Cristo
que vem trazer justamente o mesmo pressuposto que foi dado a Moisés lá atrás. Não fosse assim, Moisés não estaria no Monte da Transfiguração, né? Afirmando ali a proeminência de Jesus sobre a lei. Não fosse assim, Elias não estaria no Monte da Transfiguração, afirmando sobre Jesus a proeminência da profecia, que em nada mais se baseia a não ser na lei. Amém. Gente, chegamos ao final, então, desta parola de número 70, a última dentro do tema heresias. Meninos, que construção que foi feita da primeira até agora, hein? Sensacional. Se você perdeu as 3 primeiras rodas de parola, corre na nossa playlist. Você vai encontrar tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify, em formato de podcast. Mês que vem, semana que vem, tem tema novo, começando na nossa super roda de parola intermunicipal, interestadual e, por que não, intercontinental, que hoje nós estamos alcançando países de todo o mundo com as rodas de parola aqui dos paroleiros. Meninos, obrigado de novo aí pela participação de vocês, pela paciência comigo. Seguimos em frente. Semana que vem tamo junto, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês.